Hoje eu quero falar com você sobre teste AB, erros clássicos que nós vemos acontecer na hora de aplicar o teste AB. Então assim, o primeiro erro clássico que nós vemos acontecer é a pessoa não ser orientada por dados, não ser dirigida por dados, e então o que acontece? Ela acaba utilizando do seu gosto pessoal para escolher quais são as hipóteses a serem trabalhadas, quais são as coisas que vão mexer nisso. Então antes de você decidir o que vai ser feito, antes de você desenvolver o teste que vai ser aplicado, utilize as ferramentas, coloque um mapa de calor para que você saiba o que está acontecendo naquela sessão, converse com usuários para você entender qual é a dificuldade, se existe uma dificuldade naquele lugar, naquilo que está acontecendo. Você também pode utilizar gravações de tela, entre outras ferramentas que vão te ajudar a decidir o que fazer e como mexer. Pensa comigo, se você for pelo seu gosto pessoal, pode ser que você acerte, mas pode ser que você erre também. Então, você tem 50% de chance de acertar, 50% de chances de errar. Quando você faz um teste orientado por dados, você diminui a chance. Então, pode ser que você vá pelo seu gosto ou de uma forma mais empírica, sem muitos dados, sem muito estudo, pode ser que você acerte na primeira, pode ser que você acerte na segunda, mas vai chegar uma hora que você vai errar. Então, quando você é orientado por dados, você diminui a chance do erro e você cria uma fórmula matemática de você conseguir aplicar essa regra, esse processo, esse caminho e dessa forma você conseguir sempre ir otimizando o seu e-commerce. Então você não faz uma mexida, se você não faz uma alteração que vai prejudicar a sua taxa de conversão, que vai prejudicar o seu desempenho, porque o teste vai te dizer o que é bom e o que é ruim, o que você deve aplicar e o que você não deve aplicar. Então sempre antes de decidir aonde mexer ou o que fazer, utilize as ferramentas, levante os dados, tenha esses dados na mão, seja dirigido por dados, para então você tomar as melhores decisões e essas decisões vão levar o seu e-commerce para um nível a mais, um novo nível de conversão, um novo nível de faturamento e um novo nível de experiência do usuário. Nós temos o compromisso, nós temos a missão de contribuir, de ajudar os e-commerce a oferecer uma melhor experiência para o usuário. Então nós estamos a todo tempo pensando nisso, como fazer isso. Então essa dica é especial para você aplicar e você trabalhar dessa maneira. Esquece o gosto pessoal, vai por dados, vai te ajudar demais e você vai ver que você vai mexer no lugar certo. Sabe uma coisa que acontece? Muitas vezes quando a pessoa ela não se preocupa em levantar esses dados, eu já vi acontecer isso, a equipe perdeu um tempão absurdo para desenvolver uma nova sessão, para pensar em formas diferentes, como montar, como oferecer, como estruturar, como montar o detalhe do produto ou o spot do produto. Isso é uma sessão do site que é praticamente irrelevante para a conversão. Então é um gasto enorme, é muito tempo envolvido para que os resultados não sejam tão grandes assim. Então quando você tem dados, você sabe quais as sessões você precisa mexer, qual é o caminho que você precisa criar. Então faça isso, dados, seja dirigido por dados. Esse é o primeiro erro que acontece. Já quero falar com você a respeito do segundo erro. O segundo erro às vezes nós vivemos num tempo, de muito imediatismo. Você manda uma mensagem no WhatsApp, você já quer ver os dois skins, depois você já quer ver que a pessoa visualizou e você já quer a resposta assim, de uma forma instantânea. E às vezes nos testes não acontece tão instantâneo assim. Você precisa então trabalhar ele melhor. O segundo erro que eu quero falar com vocês hoje é você encerrar o teste AB antes do tempo. Você starta o teste e você passa um final de semana com o teste ligado e os resultados são, meu Deus, a variante B ou a variante C é incrível, taxa de faturamento foi lá em cima, de conversão foi lá em cima e tá a coisa mais incrível. No entanto, o perfil do consumidor daquele e-commerce, ele geralmente compra de meio de semana. Então você tem um volume muito pequeno de acesso e de compras no final de semana e um volume muito grande no meio de semana. Então se a pessoa starta o teste, ela deixa passar o final de semana, realmente aqueles resultados aconteceram no final de semana, mas aqueles resultados representam um percentual muito pequeno do montante dos usuários e das compras. Então se você toma uma decisão naquele momento, você se precipita e pode ser que você escolha a versão errada.
Porque assim como eu falei que nós vimos, passou o final de semana, a taxa de conversão foi incrível da variante e tal, só que chegou no meio de semana, onde existe um volume maior, é a outra variante que teve um acesso muito melhor, que teve uma taxa de conversão muito melhor, um resultado muito melhor. Então, se você tivesse parado o teste no final de semana, você teria então tomado uma decisão errada. Se você espera até o final da semana, nesse exemplo que eu estou falando, você então tem dados mais reais, dados mais fidedignos para você aplicar no seu e-commerce. E isso é muito comum. Então, poxa, como que eu faço então? Qual que é o caminho? Qual que é o ponto que eu vejo? Qual que é o número correto que eu olho para eu poder parar esse teste? Essa informação é muito importante. Então, como que você vai saber que o teste já deu resultado? Você precisa deixar ele rodando por pelo menos 5 dias sem uma alteração muito grande do resultado. Então vamos supor que você startou o teste na segunda, terça, quarta, e estava variando entre o original e a variante B. Estava ali, estavam variando, uma hora um melhor, outro melhor e tal. Chegou na quinta-feira, ele começou a dar uma estabilizada, mostrando que a variante que foi criada, ele tinha um percentual de conversão melhor do que a original. Então, esse passou na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, na segunda, na terça. 5 dias. 5 dias sem que tenha mais uma alteração dessa, então você pode concluir que o seu teste, que o resultado do seu teste é realmente aquele, então você pode encerrar. Então 5 dias, só 5 dias, sem que tenha uma variação do resultado considerável muito grande, é o indicativo. Isso vai ajudar você a tomar as decisões corretas. Então, que não tenha uma variação muito grande, que aquilo seja linear. A partir do momento que ele estabilizou, 5 dias você pode então dizer, opa, tenho o resultado do meu teste, posso aplicar então aquilo que teve uma melhor conversão nos testes. Uma coisa legal é que o Google Optimize, ele dá para você, ele fala para você que o seu teste estabilizou e que aquela indicação de resultado possivelmente seja melhor para você. Então você pode se aproveitar dessa dica, se aproveitar dessa ferramenta para encerrar o seu teste AB. Às vezes quando você vai encerrar, ele vai falar, opa, pera, que os seus dados ainda não são consistentes. Então se apropria disso, aproveita o que a ferramenta está fazendo por você, para que então você tenha um teste AB fidedigno, válido, que vai gerar conversão e rendimento para o seu e-commerce. Terceira dica muito importante de erros comuns que a gente vê acontecer nos testes AB é não realizar uma análise detalhada dos dados. Então, quando você não faz uma análise detalhada dos dados, pode ser que você tenha uma interpretação errada do resultado que aconteceu. Então, quando você for colocar um teste AB para rodar, não é simplesmente montar o teste, soltar e esperar que o resultado aconteça. Existe muito mais coisa que você precisa fazer para você conseguir analisar não só o macro, mas também o micro. Então, no final da história, sempre o indicador perseguido é a melhoria da taxa de conversão. Mas nele também nós podemos colocar outros objetivos, pode ser aumento do ticket médio, pode ser tempo de permanência na página, pode ser número de sessões por usuário, tem N possibilidades ali que pode ser trabalhado. E como que a gente vai mensurar essas outras micro informações ou micro conversões? Por exemplo, quando vai se fazer um teste AB, vamos supor que a gente vai fazer um teste AB do banner da home. O pessoal acessou o Hero ali, já tem o banner, um carrosselzinho, você quer trocar aquela seção, quer mudar os banners, quer saber se fez sentido aquilo. Então entra lá no Google Analytics e cria eventos específicos para aquelas microconversões. Então cria um evento para saber quantas pessoas clicaram no banner. Então você vai poder depois fazer uma ligação, você pode fazer uma análise utilizando quantas pessoas converteram e dessas pessoas que converteram, quantas clicaram no banner, para saber se esse banner realmente teve efeito sobre a sua conversão, porque senão pode ser que fique uma coisa maquiada, poxa, sua taxa de conversão melhorou, então deu super certo, a sessão que eu criei, o banner lá foi incrível, só que no entanto ninguém clicou, ou uma taxa muito pequena das pessoas que converteram clicaram no banner, então você acaba tendo uma análise errada de um resultado que na verdade não foi aquele. Então é extremamente necessário você fazer essa análise dos dados detalhados, e para isso você precisa não só ativar o teste, mas também criar eventos específicos no Google Analytics para depois você poder analisar. Então, aumentou a taxa de conversão? Ótimo, mas melhorou o ticket médio?
Poxa, se sim, cara, ótimo, show de bola. O que mais? O tempo de permanência melhorou, as pessoas consumiram mais conteúdo, elas conseguiram comprar de uma forma mais consciente para que não tenha troca, elas viram. Não sei qual é a sua realidade, mas crie eventos específicos no Google Analytics para assim você poder fazer essa análise depois e ver sempre a sua taxa de conversão subindo, a sua taxa de conversão sempre melhorando, para você poder fazer a melhor entrega e oferecer a melhor estratégia, a melhor navegação para o seu usuário. Essas foram 3 dicas de erros comuns que se vêem no teste AB. Para mais, segue o nosso canal, se inscreva na nossa news, porque sempre tem conteúdos que vão ajudar você a converter mais.